E o programa Mulheres desta semana está trazendo Marcos Roberto de Castro, que é formado em administração pela FACIP, formação em confeitaria pelo SENAC, onde trabalha há 18 anos com bolos, professor de confeitaria do Núcleo Rotary e empresário da Marcos Cakes, bolos decorados. Eu gostaria de agradecer a você, Marcos, por ter aceito o nosso convite para estar batendo um papo com as nossas mulheres, né, durante esta semana. Pronto, eu que agradeço a oportunidade e para mim é uma honra, né, participar de um programa como esse, que a gente possa mostrar um pouco do nosso trabalho. Exato. Mas ao começarmos esse programa, eu queria que você dissesse para as nossas mulheres, né, quem é Marcos Cakes, né, e bolos decorados. Pronto, Marcos. Marcos começou a trabalhar no ramo de alimentação desde os 15 anos, trabalhando em lanchonete, tentou carreira militar, não foi, não conseguiu, e daí então ele só trabalhou toda a sua vida profissional, foi na área de alimentação, sendo em lanchonete, sorveteria, e depois Sim. ele veio a empreender na área de confeitaria. Agora tudo começou muito por acaso, não foi nada planejado. Com o tempo é que as coisas foram se organizando. Uhum. E quando você começa nesse mundo doce, né? Quando surgiu essa primeira necessidade de empreender, né, nesse segmento de sorvetes, né, lanchonetes, né, essas gostosuras. Pronto, quando a gente saiu da lanchonete, que eu não fiquei no quartel, a gente ficou com fornecimento de doces salgados. Então, nesse período, minha mãe também não estava trabalhando e ela fez um bolinho, por acaso, e os vizinhos compraram, Então essa parte da lanchonete já vinha com a tua mãe. já. Aí os vizinhos compraram os bolos e depois sentiu a necessidade. A gente quer um bolo decorado. E sem experiência a gente fazia, todo mundo Isso. dizia que estava gostoso, e a gente sentiu a necessidade de me profissionalizar na área. Foi onde eu fui Isso. procurar fazer os cursos para aperfeiçoar meu trabalho. Que aí você me parece que começa, né, empreendendo com o que você tem. Porque Eu não muitas tinha vezes- nada, foi tudo material que já tinha em casa, tudo adaptado. Isso. E aí o trabalho foi crescendo e a gente foi evoluindo também em equipamentos, materiais e em informação, que é muito importante. De fato, porque as pessoas às vezes querem empreender nesse mundo de confeitaria e acreditam que só comprando os equipamentos, né, todo o maquinário, precisa haver investimento alto, pedir um empréstimo, mas que na realidade é possível a gente começar com aquela batedeira de casa, Sim, né, com perfeitamente. aquela forminha que tem ali já de tradição da família, já vem da mãe, da avó, né, e aí ele pode sim começar a empreender nesse segmento. Seria mais ou menos isso, Marcos? Pode sim. Porque assim, a confeitaria hoje permite, a gente tem vários segmentos. Tem a confeitaria chamada os caseiros, os produtos caseiros, que tem aquele gostinho de vovó, o bolo Isso. da mamãe, aquela coisa que remete você à infância. E tem os segmentos mais sofisticados, que são a confeitaria mais fina, de sobremesas geladas e de bolos decorados. Então você pode começar com essa confeitaria mais caseira, para você ir se familiarizando com as receitas e o pessoal vai conhecendo o seu produto. E daí você vai evoluindo e vai vendo qual é a categoria de confeitaria que você mais se encaixa. Perfeito, seria, digamos assim, o que você leva mais um jeito, Exato. uma vocação. E Marcos Família? Pronto. Marcos ele vai fazer 46 anos, é casado, pai de 2 filhas, sou filho único e minha mãe sempre foi Ok. cozinheira. Trabalhou em casa de família por muitos anos, depois foi trabalhar na lanchonete e quando eu fui trabalhar na mesma lanchonete com ela. Então minha formação assim, minha mãe sempre foi o ponto de apoio. Eu imagino. Então eu aprendi muito com ela e depois foi que eu fui me profissionalizar. Mas as primeiras receitas, os primeiros toques foi com a minha mãe. Então, teus primeiros passos nesse universo doce começa lá atrás com a tua mãe, Exato. né? A experiência que ela foi, inclusive, adquirindo, né? Foi. Como você disse, né? Um vizinho solicitava, se fazia aquela coisa, né, artesanal, e aí a coisa foi crescendo, e você foi vendo que, de fato, poderia empreender nesta área, e começou com o que você tinha, né, o básico em casa, e hoje tem se tornado, digamos assim, um ateliê, porque você já, né, tem um know-how, tem uma expertise, mas de onde veio, né, essa tua formação? Você é formado no segmento de administração, e você consegue observar que esse curso, ele agrega, ele soma para o teu profissionalismo que hoje você se encontra? Sim, com certeza. A princípio eu quis aprender administração exatamente para poder gerir melhor o meu negócio. Então eu adquiri várias informações
aprendi e uso isso no meu negócio a meu favor. Porque, no caso, o negócio não só é fazer o bolo. Tem a parte muito importante, que é a parte de vender, os Isso. custos, que são muito interessantes. Calcular, né, Marcos? Exatamente. Para você ter uma rentabilidade. E a questão também de divulgação e marketing do seu produto. E construir uma imagem para você poder ser percebido no mercado. Entendo. E tudo isso somado à tua formação, agregou possibilidades e te deu a condição de você, por si só, não precisar de uma mentoria ou precisar de alguma outra informação, nesse sentido de fazer cálculos, né, de visualizar possibilidades. Então, isso, o curso de administração já foi pensando nesse empreender. Também. Claro que com o tempo a gente se formou, não atuei na área de administração, atuo só no meu próprio negócio, mas a gente nunca para de estudar. Isso, Então, Marcos. a gente sempre está pesquisando mídias sociais, receitas e aprendendo também com outros confeiteiros mais experientes. Isso. Porque a gente tem vários exemplos aqui a nível Ideias, de Brasil, de Recife, muita gente boa nessa área de confeitaria e a gente se espelha nas pessoas boas. A gente vai filtrando, né, Marcos? O Exato. que de fato dá pra gente empreender, dá pra gente criar. E aí você se viu ao longo da tua carreira de 18 anos, você criando alguma receita nova, né, readaptando alguma outra. Sim, quando eu fiz curso de confeitaria foi em 99, com a professora Elaine Melo Costa, do Senac. Então ela foi muito importante na minha formação. Acredito. Então tem uma receita que é desde aquela época. E hoje em dia, com esse apelo que a gente tem mais de saúde, Sim. a gente notou que algumas receitas precisavam ser modificadas a título de quê? Diminuir nível de gorduras e açúcar. Então, o bolo de noiva, eu já diminuí um percentual de gordura e de açúcar, para ele poder se enquadrar hoje no que o cliente De quer. fato, ele não é enjoado, né? Eu tive a oportunidade de estar degustando, né, o bolo que o Marcos faz, o bolo de noiva, e de fato ele não é aquele bolo enjoativo, né? E a receita, há quase 20 anos atrás, ela tinha um percentual maior de açúcar. E a gente foi adaptando para deixar o bolo para os dias de hoje. Mais né? saudável, né, Marcos, digamos assim. Porque não deixa de ser uma receita clássica, mas é uma receita clássica que ela foi atualizada. E aí não perdeu o sabor. Exato. A essência permaneceu. Exato. Mas o nome do teu empreendimento, né? De onde surgiu? Quem teve a ideia de colocar atrelado ao teu nome? Pronto. Antes eu trabalhei no ramo de salgados, doces salgados, kit festas, e era MM dos salgados, que no caso era Marcos e Maria, que era minha mãe. Ah, tá. Mas depois a gente não quis mais a parte de salgados, e eu preferi focar só na parte de bolo, que minha mãe foi ficando mais idosa e um pouco adoentada, e eu preferi alguma coisa que eu pudesse fazer todas as etapas. E o bolo se enquadrou melhor para o que eu posso fazer. Então, uma sobrinha deu uma sugestão da gente fazer rede social, e foi quando ela botou Marcos Cake Design. Aí a gente abreviou e ficou Marcos Cake. Então, esse Marcos Cake pegou. Então, muitas vezes a gente está em comércios, tratando de outros assuntos, o pessoal passa, Marcos Cake, opa! Então, tem gente que me conhece, que eu não conhecia a pessoa pessoalmente. Mas o nome, eu acho que esse nome pegou já no mercado, e a gente sempre está trabalhando na imagem da empresa, para deixar esse nome cada vez mais forte e mais lembrado na consciência popular. Interessante, né? Que o nome atrelado ao produto que você vem comercializando, existem alguns confeiteiros que também fazem uso. E a marca fica de fato bem solidificada e as pessoas começam a conhecer, né, a reconhecer o profissional através desse processo de atrelar de fato, né, o nome ao produto. E eu acredito que é um nome que, né, tem tudo para pegar, se não já pegou, tá na trilha, né, tá no caminho. Eu acho que ele está se confirmando a cada dia. Isso, eu acredito sim. E aí, quais são os produtos, Marcos? Fala para as nossas mulheres que você tem comercializado hoje. Pronto. Eu trabalho com tortas, com bolos decorados. Sim. E assim, o que eu estou mais apostando no momento seria os bolos com decoração artísticas, como esses bolos que a gente tem aqui. Sim. E essas flores aqui são artificiais? Não, essas flores são flores de açúcar, De açúcar. e elas são feitas à mão. Então tem todo um trabalho artesanal, de estudo, de moldes, e a gente faz vários cursos para ficar sempre atualizado em novas técnicas e novas receitas dessas massas. Porque essa massa, por ser de açúcar, ela é muito delicada. Isso. Então exige assim um trabalho bem habilidoso e um trabalho que tenha calma e
que a pessoa tem muito detalhe em questão de pintura, de manuseio. Para ficar bem, o mais natural possível. Exatamente, né, que a ideia é essa. E é bem interessante, a gente olhando assim, a impressão que fica é que de fato ela é um produto, né, mais natural. Que me parece até ser um pouco terapêutico, né? O pessoal diz sempre que está fazendo flores, o tempo passa e a pessoa não sente mais o tempo passar. Quando pensa que não, opa, já anoiteceu e eu estou aqui fazendo as flores. Não se dá nem conta desse tempo, Exato. né, Marcos? E tão envolvente que é você elaborar, né? E você tem percebido que na confeitaria atual, as pessoas têm pedido mais decoração, né, com as flores de açúcar. Com flores de açúcar. É um diferencial. O confeiteiro hoje que não trabalha com flores de açúcar, ele está perdendo o mercado. Então ele tem que estar sempre antenado a questões de formatos de bolos diferentes e também essa questão das flores de açúcar. Eu acho que é um dos pontos assim mais essenciais para a decoração de bolo artístico, seria a parte de flores. E ao longo da tua carreira de 18 anos, você percebeu que houve mudança na elaboração, né, de estrutura, né, altura? A gente já pode observar a dimensão desse aqui, né? Para não machucar aqui. A gente observando aqui essa altura desse bolo, né, a dimensão dele aqui, ela é bem mais alta que, vamos supor, essa parte superior, né, que convencionalmente seriam bolos mais nesse tamanho, né? Isso é uma inovação do mercado? Isso de fato vem acontecendo? Isso é uma influência que a gente também sofre a confeitaria da parte internacional. Então, fora, como a gente acompanha sempre o serviço de fora, então lança tendências e a tendência chega aqui e muitas vezes pega. Então, tem uma boa aceitação, né? Antigamente os bolos tinham um padrão de 8 centímetros. Então eles eram mais horizontais. Hoje em dia os bolos estão mais verticalizados. Então hoje em dia, no mínimo, que se usa seria uma média de 10 centímetros. Mas existe bolo de 10, de 12, de 15, de 20. Tudo vai atender a questão do projeto. Esse tem uma média de quanto? Esse tem 20 centímetros. E essa parte superior tem 10 centímetros. Interessante. E essa inovação, você consegue identificar de qual local, né, de fora veio essa... Tem. Essa parte, os confeiteiros na parte de flores, a gente tem muita gente, os americanos, os ingleses também principalmente. E na parte de flores tem também muitos mexicanos e muitos latinos também, são muito bons nessa área de confeitaria. E você acredita que, de fato, o mercado tem absorvido já essa ideia de inovação, né? Os bolos têm sido pedidos hoje numa proporção menor em função da pandemia, né? Mas você tem percebido que o público tem tido essa aceitação, essa pegada está funcionando? Tem sim, porque por advento das redes sociais, a gente nota que o pessoal hoje está muito informado. Há anos atrás, o pessoal chegava e dizia, eu quero um bolo de menino. Então já vinha na mente da gente, um bolo azul. Isso. Eu quero um bolo de menina, é um bolo rosa. Isso. Hoje em dia não, a mãe chega e diz, olha, eu quero esse bolo aqui, você faz. Se você não tiver capacitado para fazer aquele bolo, você perdeu aquela encomenda. Então hoje em dia o nível de exigência do cliente aumentou muito. Então o acesso à informação, tanto do cliente como do profissional, aumentou. Então a gente tem que fazer uso das redes sociais, de pesquisar, para sempre quando o cliente chegar, a gente já ter referências daquele trabalho e poder pegar aquele serviço com confiança. E aí você faz bolos decorados, faz tortas também? Tortas. Quais são os outros produtos que você também comercializa? Sobremesas? Não, a gente foca mais na parte de tortas. Sim. A gente também tem um fornecimento para padarias e lanchonetes. E a parte de bolos para aniversário. Seja ele com cobertura cremosas, ou seja eles com pasta americana ou glacê mármore. Que é aquele famoso açúcar azedinho do tempo da vovó. Né? Aqueles bolos, geralmente bolo de noivo, bolo para casamento, né? Para debutantes. Seria mais ou menos por aí. Ela tem essas duas linhas. Quer dizer que também bolos, digamos assim, esses bolos artísticos, né? Bolos temáticos, você também trabalha. Também, né? a gente trabalha para empresas, a gente consegue confeccionar logomarcas para a empresa. Então, essa logomarca impressa no bolo, né? O cliente fornece e a gente faz o projeto todo personalizado, que é um diferencial, porque antigamente a gente não tinha tantos recursos. Hoje em dia, com a parte de informática, de impressões, de corantes cada vez mais modernos, impressoras que imprimem já em papel arroz, que são comestíveis. Então a gente tem um arsenal que a gente consegue usar isso a nosso favor e fazer bolo que, vamos dizer, que praticamente não tem limite. É o que o cliente pedir, a gente vai botar aquilo no projeto e vai realizar o desejo do cliente. É interessante, né? Que Marcos, né, passou
a gente estava em contato para fazermos aí o aniversário, né, do presidente do canal Good Pernambuco, o Pedro Vidal. E ele disse que teve toda aquela preocupação, né, de montar um bolo, de criar uma possibilidade, de construir tipo meio que uma maquetezinha da ideia. Então o cliente lança a ideia, ele já constrói na mente, né, com preocupação com o ambiente, preocupação com decoração, preocupação com quantitativo de pessoas, enfim, né, a preocupação que se tem num todo, não é um cliente por cliente, mas você tem essa preocupação de fato em atender, né? Porque é meio que um sonho, né? É algo idealizado, né? É algo construído, pensado. E aí chega para você e você, enquanto profissional no teu expertise, você consegue desenvolver aquele projeto, trazer aquela ideia, construir aquela ideia e solidificar de fato essa ideia para que o cliente saia cada vez mais satisfeito. Então é mais ou menos por aí que o Marcos Cake trabalha, né? Exato. Essa é a nossa intenção, dia a dia, a gente melhorar para poder atender melhor nesse quesito. Então, assim, não tem bolo impossível, né? A gente vai ser o bolo que vai se adequar ao cliente. E a gente procura saber o quê? Qual é a personalidade do cliente, se é uma noiva, por exemplo, mais moderna, mais tradicional, que ela gosta, né? mais clássica. Então a gente se inteira do convite, local da festa, horário, a decoração, para a gente fazer um projeto que ele se encaixe no tudo. Que não é um bolo só na festa, é um bolo que faz parte, né, da festa. Então ele vai conversar, muitas vezes a gente coloca detalhes que tem no vestido da noiva, na renda do próprio bolo. Então a gente consegue reproduzir aquilo. Então aquele bolo é único. Exato. Ninguém vai ter um bolo exatamente igual ao daquela noiva. Então é um bolo personalizado. Personalizado. Interessante. Podemos dizer que é até um projeto exclusivo para aquela noiva, muitas vezes. Eu imagino. Porque você constrói de fato o projeto, né? Você lança para o cliente aprovando o teu projeto, você elabora toda aquela peça, né? Aquela peça, um produto artesanal, de fato. Exato. A gente observa essas flores, dá a impressão que são flores naturais, mas não são. São artificiais, né? Ou melhor, são flores de açúcar, né? Flores que realmente embelezam, estão bem próximas à realidade, dão vida de fato ao bolo, né? E a gente observa assim, a delicadeza, a preocupação, né? Todo o mínimo detalhe que se é investido, né, em cada peça que você executa, em cada peça que você constrói. Me parece que você sente-se realizado, né? Sim. É algo que você acompanhou, né? Vem desde pequeno com a tua mãe, mas que te devolve essa condição. Dá uma satisfação. Quando o cliente liga pra gente e diz, olha, todo mundo gostou do bolo, estava lindo, manda foto. Então aquilo ali não tem preço. Parece que valeu mais essa indicação do cliente, esse retorno, esse feedback, do que o próprio valor que a gente cobrou pelo bolo. A satisfação é maior pelo feedback positivo. Eu imagino. E eu peço para que vocês aguardem um pouquinho, já voltamos com o Marcos, né? E a gente vai falando um pouco mais, né, sobre esse expertise, toda essa área de trabalho, os produtos que ele comercializa e algumas dicas e orientações, inclusive concursos. Aguardem mais um pouquinho. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205.
Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je... Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Estamos nós aqui de volta com o Marcos. Marcos, fala pra gente, né? Dentre os produtos que você comercializa, o que é que você identifica que você, digamos assim, é o teu carro-chefe, que você vende mais? Pronto, o que a gente mais vende em questão de volume seriam as tortas. Por causa do valor de cada torta. Então a gente consegue atender tortas de vários valores. Agora os bolos personalizados, os bolos artísticos, são aquele produto que dá mais retorno e é o que faz seu nome ficar mais forte no mercado. Porque assim, o bolo é a noiva, o vestido da noiva e depois o bolo. Isso. Então são os pontos principais de uma festa. E hoje em dia você pode tirar tudo da festa, mas não tira um bolo. Não existe festa de aniversário sem bolo. E difícil o cliente, né, faz o pedido para sua festa. Difícil é o convidado que sai sem querer provar. Todo mundo faz não, só saio daqui quando comer o bolo. Conheço muita gente que vai para festas e diz, eu só saio depois que partir o bolo. Né? Principalmente se for um bolo de noiva, um bolo de debutantes. Né? O quanto isso, de fato, as pessoas ficam naquela expectativa. Do mesmo jeito estão aguardando a noiva adentrar, né, no local do evento, mas também na hora do partir do bolo, todo mundo ali já está, né, de apostos para querer comer o bolo. Exato. Tem todo o simbolismo, né? A questão da partilha, da confraternização em si. Então o bolo, quando o bolo é dividido, eu acho que o ponto alto da festa é na parte da divisão do bolo. Então o pessoal todo mundo vai, já tem comido outros produtos, então o bolo ele vai fechar com chave de ouro aquele evento. Imagina, e quanto você recebe, né, esse feedback dos teus clientes, o quanto isso agrega para você. Né, você ter esse retorno, o bolo, né, todo mundo gostou, ficou tudo muito bem, chegou tudo tranquilo, foi tudo bem montado, enfim. Eu acho que esse feedback para você, como você disse, né, vale muito mais do que aquelas noites, né, acordado, né, mexendo a massa, se queimando no forno, né, um ponto que de repente passou e de repente não deu, a chuva atrapalhou, porque me parece que até a comercialização do produto, vamos supor, você fazer uma flor dessa de açúcar, precisa estar num ponto, né, precisa de uma certa umidade do ar, quer dizer, existem vários componentes que vão agregar a essa boa elaboração do produto, né? Exato. Quando esse período chuvoso é um período um pouquinho complicado para quem trabalha com açúcar. Por causa da umidade do ar, que ela aumenta, então a tendência é que o produto queira derreter. Então a gente tem que ter todo cuidado se no ambiente vai ser refrigerado, se não vai. Como um exemplo, um bolo vai ser o casamento
à beira-mar, um exemplo. Isso. Então aquela ventania tão fria, isso pode impactar no bolo. Então a gente vai fazer o bolo, mas vai orientar, olha, deixa o bolo exposto realmente só no horário da festa, para não colocar com tanta antecedência, para o bolo não vir sofrer com os efeitos climáticos, na questão da temperatura e da umidade. Exato. Então a gente dá toda essa orientação para o cliente, para o bolo permanecer intacto. E quais devem ser, né, que você acredita, os recursos importantes para a gente massificar, para a gente dar mais visibilidade, né? O que é que você tem usado de mídia, o que você tem usado que de fato tem dado certo, que é importante também investir? Pronto, olha, rede social eu acho que não tem mais volta. E essa questão da pandemia também, ela atrapalhou um bocado. Isso. Mas com a rede social você consegue chegar a um público que antes não lhe conhecia, porque não tem limite. Então, se você fizer uma boa gestão da sua rede social, você consegue alcançar públicos que dificilmente você teria contato com aquela pessoa. Então, com a rede social, você quebra barreiras e encurta distâncias. Inclusive, nesse momento de pandemia, é possível você construir alguma coisa, você criar ideias e estar fazendo, né, contatos, né, com o cliente e mandando fotos, fazendo chamadas de vídeo, buscando recursos que o cliente possa visualizar o que você tem, né, a construção do projeto que você está por elaborar e aí, de fato, conseguir atender, né, a satisfação do cliente. Acredito que é o primordial, né, para o teu negócio. Quanto mais cliente você tiver, as redes sociais são importantes, toda uma mídia investida é importante, mas quando você tem de fato o cliente que aprova o teu produto, né, e te dá esse retorno, indicando, né, um amigo, um vizinho, um parente, né, eu acredito que isso vai somando, vai agregando, né, e quanto mais você tiver de fato a tua receita sempre, né, de 18 anos atrás, mantendo-se em evidência daquilo que deu certo, e aquilo que não foi possível, né? A gente ajusta aqui, diminui mais o açúcar, acrescenta açúcar, diminui manteiga, enfim, dá aquela mexida na receita, mas ela não perde a autenticidade dela. Exato. Né? E isso vai agregando, eu quero comer aquele bolo, aquela torta de limão, né? Que eu degustei, que eu comi, que eu pedi, né? Eu quero comer daquele mesmo jeito, né? A gente teve, inclusive, né, com a torta de limão, né, do Marcos, e assim, a minha sogra é bem criteriosa, não gosta de coisa artificial, né? Ela é bem, assim, sensível a sabores, né? Não é todo tipo de bolo que ela gosta. Já tinha comido de uma outra torta de limão, não tinha gostado, né? Que tinha uma calda por cima, enfim, ela não gostou porque era muito açucarada. E o seu não. A sua torta de limão, de fato, ela disse, tem alguma coisinha aqui especial. Vejo que não é artificial, né? Que de fato é da fruta, a gente sente o sabor da fruta, a autenticidade de fato do produto, você sente aquele gostinho realmente da torta de limão, aquele gostinho de quero mais, aquela torta molhada, aquela torta saborosa, né? Que dá vontade de você não ficar apenas numa fatia, você ir, né, comendo, você come que você nem sente, né? E aí, assim, o importante pra gente, eu acredito para você também é isso. A gente ter esse retorno do cliente e fazer produtos, né, elaborar produtos que realmente atendam essa necessidade, né? Já uma pessoa idosa de quase 90 anos, mas assim, tem critérios, né? Ela tem o sabor, ela tem de fato, né, o gostinho dela. Ela disse, eu só gosto de coisas assim, né, que sejam mais naturais possíveis, né? E assim, hoje em dia a gente observa que tem muita coisa artificial, né, para colorir bolo, para botar essências. Aí ela fica, né, se isso aí não presta. Pode ser a torta mais bela, mas ela prova, se isso aí não presta. E diz logo, não presta. E outra, né? Quando você usa muita base artificial, você não tem um diferencial, não tem a sua assinatura no produto. Então, receita por receita, todo mundo faz. Todo mundo usar o mesmo produto, vai ser uma cópia de uma cópia de uma cópia. Quando você consegue pegar aquela receita, trabalhar aquela receita e colocar a sua assinatura na receita, então ninguém vai conseguir fazer igual. Pode até alguma pessoa que não gostar, isso é normal. Mas quem gosta vai dizer, não, eu gosto e gosto por causa dessa característica X que tem nesse bolo. Exato. Então a gente tenta sempre estar imprimindo uma personalidade nos nossos trabalhos, tanto na parte estética quanto também nos sabores. Exato. E isso é o diferencial, né, Marcos?
Isso é que faz ser diferente. Mas aí existe, Marcos, alguma receita de família, alguma coisa, né? Escondida a sete chaves que você introduziu no teu, né, arsenal de produtos, de receitas? Tenho. As primeiras receitas foram de um caderno da minha mãe. Então a gente foi adaptando, que era tudo xícara, colheres, a gente profissionalizou essa receita. A gente passou isso tudo para pesos e medidas com quilogramas, com gramas, Ai, que para a gente poder ter uma bacana. padronização da receita. E minha mãe, assim, é uma cozinheira de mão cheia, sendo que ela faz um bolo muito gostoso hoje, mas ela faz instintivamente. Então, se for repetir, Vai no pode olho, sair né, um pouquinho Marcos? diferente na próxima vez. Então, a gente tenta registrar isso aí para deixar um padrão. Para ter um padrão de receita para quando a pessoa consumir aquele produto, ter sempre aquele sabor. Então, essa parte de dosimetria, no caso da receita bem calculada e bem planejada, é muito importante. Então, os produtos que você comercializa hoje, você tem essa preocupação nos pesos, nas medidas, para que de fato seja um produto que sempre você tenha esses resultados, né? Então, a partir daí, você precisa observar a importância e necessidade de pesar tudo, não é Exato. isso? Até quando a gente troca de produtos, vamos supor, a gente troca de marca de chocolate. Então, por algum motivo, aquela marca faltou, a gente vai usar uma outra marca. Isso. Faz o primeiro teste, ó, essa marca funciona, mas a gente tem que aumentar um pouquinho na quantidade ou diminuir um pouquinho, Isso. que é para ajustar, para não dar uma diferença tão grande. Entendo. Então a gente sempre está com esse controle aí de qualidade, sempre é muito atento com isso. E a questão de lives, nesse momento de pandemia, né? Eu queria entender de você se existe algum momento onde você está promovendo lives. Não, ainda não. Já pensei, como a gente dá aula particular e aula no projeto de live, mas assim, o meu público, eu estava sondando, 70% do meu público ele é cliente que compra o produto. E 30% seria o cliente que seria um possível aluno de confeitaria. Então ainda não tenho aquela base de audiência para lives. Então a gente sempre está lançando dicas que serviria para o aluno e serviria até para o cliente. Um exemplo, ultimamente eu botei no IGTV uma receita de geleia de morango. Então teve um número bom de visualizações, tanto por parte de alunos e possíveis alunos, como aquela pessoa que consome meu produto, compra, mas está em casa, quer fazer um bolo, então já tem uma base ali para fazer uma boa geleia de morango e fazer aquele bolinho da casa. Entendo. E aí, falando em cursos, né? Você também é professor. Eu sou professor do Núcleo Rotary, que fica no Alto do Eucalipto. E tem uma coincidência. Eu fui aluno desse mesmo projeto, Sim. sendo que antes era o projeto com o Senac. Então eu fui aluno do Senac, que era Senac e Rotary a parceria. E hoje é CVC e Rotary. O Senac já não faz parte dessa parceria. Mas a minha formação de confeitaria foi toda pelo Senac. Então, eu digo que o projeto teve sucesso porque eu fui aluno e hoje em dia eu sou instrutor. Olha aí. E esse trabalho que a gente fez lá me permitiu viajar para fora do Brasil. Eu trabalhei em Portugal, em área de confeitaria, exatamente por intermédio dos cursos que eu fiz no Senac. Ai, você fez um intercâmbio lá com Portugal, Eu passou um trabalhei tempo lá. 4 meses lá Olha aí. e até trabalhar mais tempo. A minha esposa não conseguiu visto, Eita. então eu tive que retornar. Mas assim, foi de grande valia, a gente aprendeu novas técnicas, de uma outra realidade de mercado, de equipamentos. Então contribuiu para o meu crescimento profissional. E Portugal, eles são, né, campeão na parte de confeitaria, né? Gostam a parte muito. de panificação é muito boa deles e de confeitaria também. Eu tenho um cliente que sou psicóloga, né? Tenho um cliente em Portugal e eles geralmente eles falam, né? Eles mencionam, né? Então estão retomando nessa pandemia, estão retomando as confeitarias e o quanto são apaixonados, né? Pela gastronomia, por essa parte da confeitaria, né? Que Portugal, de fato, né? Eles têm, né, um arsenal de gostosuras, digamos assim, né? Tem muitas coisas belas, uma vitrine que deixa você, né, apaixonado, né? Só em olhar você tem aquela sensação e aquela vontade de degustar de tudo um pouco, né? Porque eles são, né, campeões nesse segmento de confeitaria e você trouxe um pouco, né, do teu aprendizado também de Portugal. Trouxe dessa parte tanto de ponto de vista de mercado, como também de entender receitas e trazer assim mais personalização para o produto que eu faço. Então você viu que assim, em questões de estrutura de empresas,
na época que eu fui, já era muito sofisticado para o que a gente teria aqui. Então eu tive acesso a equipamentos que eu só vim ver esse equipamento aqui anos depois. Olha aí. Então, lá por cultura, até o dono da empresa que eu trabalhei disse, olha, a gente vai participar de algumas feiras e eu sempre levo alguém comigo para a gente ver equipamentos, ver novas tendências para conservação de alimentos, preparações. Eu não cheguei aí a essas feiras por causa do tempo. Mas assim, a gente foi também com essa promessa, né, de aprender, de conhecer novas possibilidades. E deu para você trazer um pouquinho para o Brasil, né? Deu. E aí nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, que boa parte das classes profissionais estão sendo afetadas, direta ou indiretamente, em função do que a realidade do mundo está ocorrendo. E como é que você tem visto no segmento da doceria, da gastronomia, né, essa parte da confeitaria? Você tem visto que afetou? Como é que tem sido para você? Olha, afetou. Mas a gente tem que estar em constante mudança. Então, o que é que foi que aconteceu? Antigamente, os produtos eram maiores. Sim. Porque as festas comportavam um número maior de pessoas. E agora reduziu. Então, a gente diminuiu o tamanho dos bolos para poder atender exatamente aquela família de 4, 5, 6, 10 pessoas. Então, e o bolo, e interessante é isso, mesmo diminuindo a proporção de tamanho, o bolo não deixou de ser bonito e nem deixou de ser gostoso. Então a gente conseguiu diminuir o tamanho do projeto. Exemplo desse aqui. Conseguiu diminuir o tamanho do projeto, mas ele não perdeu em detalhes, na qualidade, no acabamento. Ele só diminuiu o tamanho. Então é possível, desde uma elaboração de um bolo, né, com 2 andares como esse aqui, nessa dimensão, como também num bolo menor, é possível a gente manter, né, aquela reunião de família sem perder a qualidade, né, e deixar registrado, né? A gente, cada vez mais assim, tem os familiares, a gente não quer perder tempo, né? A gente quer sempre possível estar junto. Isso. Então, passar uma data sem uma comemoração não é legal. Então, a gente adequa o produto ao tamanho da comemoração. Em casa, olha, são 4 pessoas, a gente tem um tamanho que vai atender. Eu quero um bolo para 10 pessoas, eu tenho um bolo que vai atender. Então, tudo é muito personalizado. Eu procuro saber se tem mais criança, mais adulto, se tem pessoas de idade, se a pessoa tem alguma restrição. Então, a gente tenta fazer um bolo que ele vai atender de uma forma ampla. Eu imagino. Mas aí você falou nos cursos, né? Esses cursos são oferecidos para a comunidade, são cursos também online. O que é que você tem oferecido, Marcos? Pronto. O curso no Núcleo Rotary é um curso para a comunidade. A intenção desse curso seria exatamente o quê? Gerar renda nas comunidades de baixa renda. Então, aquela dona de casa que já tem um filho ou ainda não tem, e não tem recursos para empreender, vai para o curso, aprende receitas, bota isso em prática e consegue, dali, vender aqueles produtos, ter lucro e sustentar a sua família. Quer dizer que, de fato, é possível a gente viver da comercialização desses produtos, né, Marcos? Sim, com certeza. Mesmo com o pouco que você tem em casa, sem muito recurso, mas é possível você empreender. É, sim. E você observa isso bem de perto, nessa realidade desses cursos que você oferece, né? Certo. E na parte dos cursos online? Online a gente ainda não tem. Algumas pessoas já perguntaram, mas assim, tem que ter uma organização na questão da filmagem, toda a estrutura desse curso. Está em projeto, a gente está estudando as possibilidades. Mas eu tenho um curso particular, que ele é uma consultoria. A pessoa diz que quer aprender e a gente vai perguntar o que a pessoa quer. Então eu crio um cronograma específico para atender necessidade daquela pessoa. Tem muita gente que diz, olha, minha massa é boa, o recheio é bom, mas a minha decoração não está legal. Então a gente marca 1 ou 2 aulas com aquela pessoa e trabalha no que aquela pessoa precisa melhorar. E no final a pessoa vai ter aquele bolo que ela sempre gostou e com a roupagem vai poder dar uma personalização no bolo, que o bolo fique bonito e gostoso. Então a gente tira as dúvidas da pessoa, estuda e a pessoa sai satisfeita. Parece que é mais um curso personalizado, né, Marcos? Você não faz aquela, né, um cronograma fechado para você aprender isso, mas você vê primeiro, sente a necessidade e a partir da necessidade do teu cliente você vai e investe numa personalização de um curso, né? Seria isso? Porque quando o cliente está aprendendo exatamente o que ele queria, o nível de atenção dele é muito maior. E o aproveitamento dele é maior. Já que a gente não consegue ter um número grande de reuniões, a gente tenta fazer isso de uma forma mais enxuta, então a gente foca exatamente no que o cliente quer.
onde ele precisa fazer as melhorias. Perfeito. Então, se é na parte de cobertura, a gente vai para a cobertura. Se é na parte de sabor, a gente vai na parte de sabor. Se é na parte de estruturação, porque um bolo desse de primeiro, segundo, terceiro andar, ele tem toda a questão da estrutura, tem uma engenharia para suportar o peso do bolo, o bolo chegar no destino Tem um intacto. transporte, né? Exatamente. Então tem toda essa parte. Então a gente faz um questionário com a pessoa, coleta as informações e traça um perfil, um plano de aula para aquela pessoa. Bacana. Mas eu peço para que vocês aguardem aí mais um pouquinho, já voltamos com o Marcos, dando mais algumas dicas e orientações, né, sobre tudo isso que vocês estão vendo, essas personalizações dos bolos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira. Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je... Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Olá, estamos aqui de volta mais uma vez com o Marcos,
Marcos, você é especialista também, né, na questão de bolos de noiva, de debutantes. Você também, né, o teu carro-chefe, né, mesmo em função da pandemia, mas o que você domina, né, que realmente, de fato, você tem o teu expertise, você é profissional, né, Exato. de fato, nessa área. A gente vem assim, a gente já fez bolos, há muito tempo que a gente fez bolo, faz bolo, e a gente assim, sempre tem essa preocupação de fazer o bolo cada vez melhor. Tem alguns casos que a gente atendeu a criança em formatura de AVC, Sim. 15 anos, e no bolo de casamento e no primeiro aniversário da criança desse casal. Então imagine, eu participei de várias etapas da vida daquela pessoa, daquela família. Interessante. Então, isso até revelou um pouco assim a questão da idade e do tempo que já vem trabalhando, né? Mas assim, é bem interessante essa parte. E o pessoal se encontra com a gente e diz, olha, você fez meu bolo da formatura da ABC. E a pessoa está maior do que eu. Aí eu tenho que falar baixo para ninguém perceber. Mas brincando. Mas a gente, sim, está focando exatamente nessa área. Isso. Trabalha com as tortas, que é um produto mais comercial. Mas assim, a gente está tentando investir agora exatamente nessa parte de bolos mais personalizados e bolos mais artísticos. E os sabores dessas tortas que você falou, né? São sabores diversos e são, né, vários sabores que você trabalha ou alguns sabores específicos? O meu cardápio ele é um pouco enxuto, mas dependendo da antecedência que a pessoa peça, a gente consegue fazer os sabores que a pessoa pedir. Por exemplo, hoje eu teria o carro-chefe, a torta de chocolate e a torta de baunilha. Aí eu tenho como recheio brigadeiro branco, doce de leite com crocante, o próprio brigadeiro, eu tenho limão, tenho maracujá e tem algumas combinações que a gente pode fazer. Massa de chocolate com recheio de maracujá, massa de baunilha com recheio de doce de leite e limão. Então a gente vai brincando e de acordo com o tema da festa e com o horário do cardápio que está sendo servido na festa, a gente pode adequar para ter uma harmonização do bolo com o restante do que foi servido na festa. E alguma sobremesa você também desenvolve com bolos ou não? Digamos, Não, uma sobremesa na parte de geladas? não é bem o que a gente faz. A gente assim, a gente estuda e tem alguma referência, mas não é o que a gente foca hoje na parte de comércio. Essa parte de sobremesa a gente não está desempenhando também nessa parte não. A gente conhece, estuda por causa de demanda de mercado, mas a gente não participa dessa área. E hoje o que é que tem saído mais, né? São as tortas, são os bolos mesmo, que minis, né? O que é que você tem observado no Olha, as tortas eu posso dizer que a gente vende torta todo dia. Os bolos mais especiais, mais decorados, a gente também vende, ele está aumentando o volume de venda dele, com um tamanho reduzido, mas está aumentando. Mas a torta, ele ainda é um carro-chefe, porque ele é um produto de uma preparação rápida e muitas vezes é de urgência. O pessoal, olha, é aniversário aqui de alguém na empresa, está precisando de uma tortinha, e vem aí, por favor. Eu digo, venha pegar daqui a meia hora, a pessoa chega e o bolo já está pronto. Então a gente consegue ter essa agilidade para um volume de comercializado maior, né, para fazer uma produção maior. Já um bolo menor, mais decorado, ele precisa de toda uma elaboração, um estudo, então ele não sai assim tão rápido. E a torta, ele supre mais essa necessidade que o cliente tem instantânea. Urgente, né? A urgência. E aí nessa urgência, quando você desenvolve, né, essas tortas, você observa que o cliente sai satisfeito, né, esse retorno que você tem, né, esses brincar, né, com esses recheios, né, de repente as combinações dão certo, né, tem gente que degusta, né, esse jogo, esse brincar, né, chocolate com maracujá, com doce de leite, enfim, o morango, né, essas combinações. Você tem, né, a tua equipe aí que faz esse processo de degustação? Tem, normalmente a gente faz assim, minha equipe é muito chuta, no caso é eu e minha mãe, Sim. mas a gente vai, manda para algum vizinho, para algum colega, diz aí, um diz eu achei doce, outro diz eu gostei, eu queria que fosse um pouquinho mais azedo, então a gente vai pegando as opiniões Ajustando, e né? vai ajustando. E assim o pessoal tem sempre um bom retorno. O pessoal tem gente que diz, olha, a gente parou de pedir um tempo, porque ou tá de regime, sempre tem a preocupação com a saúde, mas as crianças cresceram. E como a gente trabalha, tem família que a gente trabalha com mais de 10 anos. Então as crianças hoje não querem mais festa, estão preferindo sair para outra coisa, então o bolo diminuiu. Mas a gente sempre é lembrado e sempre o pessoal também está comprando. Então tem um ciclo, eu digo que tem um ciclo. O cliente, a gente atende um ciclo, ele
para um pouco, prova outros bolos, mas depois faz volta. Olha, eu provei outro, mas eu gosto de vocês e eu vou pedir de novo, até para desenjoar um pouquinho, né? Isso, A gente porque- acredita que a pessoa vai provando. Isso. O que Porque ele assim, não gostar, dá para toda, é. né, diariamente tá pedindo bolo, né? Que Só a vai mesma chegando. coisa. Então, Isso, vai. Ele testa outros sabores de outras pessoas também. E olha, tive saudade daquele bolo específico teu. Teve um cliente meu que fazia mais de uns 2 anos que eu não atendia ele. Ele, olha, aquela torta de chocolate tá do mesmo jeito, tá com a mesma massa, do mesmo jeito, está. Então eu quero. Porque a torta de chocolate que a gente tem, ela é feita com chocolate 50%, tanto na massa como no recheio. O que é que isso confere? Confere que o bolo tem um sabor mais intenso de chocolate e menos doce. E o chocolate 50%, ele tem um percentual menor de açúcar. Isso. Então eu consigo um brigadeiro, que é o recheio, mais intenso e menos doce, e uma massa de chocolate mais escurinha e também menos doce. Então, para um público adulto, o pessoal gosta muito. Público infantil, a gente já usa o recheio um pouquinho mais docinho. Diminui no percentual do cacau, para ter um equilíbrio melhor. Mas atende, né? Atende. Aos dois públicos. E falando assim nos bolos, né, mais tradicionais, mais convencionais. Os bolos de época também, você consegue construir um bolo de milho, Pronto. mandioca, macaxeira? Tem. A gente, assim, normalmente a gente trabalha com bolo de rolo, a gente faz bolo de rolo, quem também dá em aula. O bolo de mandioca também é um carro-chefe. Olha aí. Essa parte de comida de milho, eu já não faço porque assim, demanda mais mão de obra. Porque tem que ralar o milho e tal, o processo é mais demorado. Mas o bolo de noiva também é um carro-chefe. E eu até vendo muito bolo de noiva sem ser o decorado. Pessoal, olha, eu quero só comer o bolo de noiva, eu não quero decoração não. Aí a gente faz o bolo, bota uma camada fininha do açúcar, só para a pessoa matar aquela vontade. Aí a gente tem vários tamanhos, tem tamanho a partir de 800 gramas. E esse bolo tem uma boa durabilidade. Isso. Um bolo desse, por exemplo, a gente confecciona ele, ele vai passar 15 dias, se for o caso, fora da geladeira, sem nenhum prejuízo. Pelo contrário, cada dia que passa ele fica mais gostoso. Parece que intensifica mais o sabor, Ele né, vai Marcos? maturando o sabor, tal, a questão do vinho, do chocolate, das frutas, e vai Era ficando isso que eu já mais ia te gostoso. perguntar. Então o vinho ele consegue preservar, né, essa autenticidade do sabor, essa durabilidade, digamos assim, e vai cada vez mais maturando, né? Exato. Intensificando o sabor, que parece que a cada dia que passa vai ficando mais saboroso. Aí você fala, vou comer só um pedacinho hoje, aí come. Isso. Aí o bolo tá lá. Aí quando é amanhã você come outro pedacinho. Aí fala, não deixa faltar não, pra semana eu peço outro. Aí o pessoal tá sempre pedindo. Aí essa parte de bolos regionais eu já fiz um estudo de mercado agora há pouco e tem mercado. Mas assim, eu tô optando mais na parte dos outros bolos mais artísticos. Mas a gente dá aula também desse tipo de bolo. Porque esse momento de pandemia, né, as pessoas estão mais dentro de casa e é uma forma também de empreender. Né? A gente está chegando aí o período junino e é possível a gente empreender também nesse segmento, pessoas que estão em casa, né, e podem estar ali, né, ralando seu milhozinho, fazendo o bolo de milho, né, o pé de moleque, né, o bolo da macaxeira, da mandioca, enfim. Né, isso também você oferece nesses cursos que você promove para esse pessoal da comunidade, seria Também, isso? exato. E uma situação que você tenha vivido, uma situação inusitada, engraçada, ou foi triste no momento, mas hoje você consegue dar risada, porque hoje dá para sorrir, né? Mas na época não deu, porque foi bem intenso. Pronto, aconteceu uma vez, há muito tempo atrás, eu vim fazer um bolo pro quartel CPOR, Sim. uma formatura. Aí resultado, fiz um bolo imenso e vim com o bolo. Sendo que no percurso o bolo meio que deu uma andada, descolou um pouquinho. Eita. Quando eu abro a mala, aí eu vi aquela cena. Aí eu fechei a mala e disse, olha, eu esqueci de um detalhe, vou voltar, vou botar no bolo e venho. Aí ninguém percebeu. Fui em casa, no caminho, eu disse, mãe, adianta uma massa de bolo aí. Ela começou a bater, aí eu coloquei, recuperei o bolo, voltei com o bolo e até hoje, até o momento dessa entrevista, ninguém estava sabendo. Estão Deus sabendo do céu. agora que viram. Revelado, né? Foi revelado. Então, assim, isso é questão de estudo também. Na época, a gente não tinha tanta técnica, mas hoje em dia a gente vai aprendendo com os erros, vai melhorando e vê toda essa parte de estrutura e tudo. Então, hoje isso praticamente não existe mais. Eu posso dizer que isso aí não existe, mas na época aconteceu, mas a gente teve que ter frieza para corrigir e entregar o bolo Imagino, perfeito e ninguém Marcos. reparou. Porque se a pessoa perder a cabeça no momento desse, então não vai ter bolo e vai ser um estresse total. Porque as pessoas estão contando, né? Exato. E o bolo, de fato, é um elemento
importantíssimo no evento, né? E chegar desmontado, ou não vir, né? Ou vem queimado, enfim, né? Isso decepciona. E aí, de fato, você precisa ter esse sangue frio, né? Para poder ir ali ajustando o que for possível, né? Remodelar aquele bolo, né? E trazer uma coisa diferente, desde que saia de fato, né? O cliente, o cliente não vai ficar sem bolo. Fique E satisfeito. até o pessoal não percebeu. Então, assim, consegui agir rápido e foi tudo solucionado. Então, pelo contrário, o pessoal elogiou o bolo, tal, foi tal, então desperfeito. Cheguei em casa, que entreguei o bolo lá, eu respirei. Quase infarto, mas estou bem. Sobreviveu, né, Marcos? E aí, inclusive, assim, nesse momento de transporte, é um cuidado que tem que se ter, né? Porque se você vai transportar num percurso pequeno, é uma coisa. Se você vai transportar por um período maior, né, precisa de toda uma estruturação para que o bolo não saia do lugar, né, não chegue desmontado, não despenque, né? Então é mais ou menos isso, né? Ainda hoje, assim, o meu local preferido para transportar o bolo é na mala do carro. Se a pessoa vai sozinho e a mala está ocupada, eu digo, olha, recue o banco do passageiro dianteiro e bote ali, porque no banco normalmente é inclinado. Isso. E corre o risco da pessoa frear e o bolo cair. Marcos. Aí a gente não aconselha que carregue no banco. E na mão, a pessoa acaba trapidando muito o bolo. Isso. Vai tentar segurar e acaba piorando. Mas a gente sempre aconselha. Então o cliente vem, eu pergunto a distância. Se for um caso tipo de uma cobertura cremosa ou uma torta, a gente deixa esse bolo bem gelado, que aí ele favorece mais no transporte, o bolo fica com mais estrutura. Se for um bolo de noiva, um bolo decorativo, então esse bolo já se cerca mais de cuidados ainda, dependendo da distância que esse bolo vai percorrer. Aí, num caso desse, eu até prefiro entregar o bolo pessoalmente. De fato. Porque se é um bolo tão grande, eu acabo de montar o bolo no local. E se houver alguma necessidade de algum ajuste, você está ali com massa, tem flores de reserva. Todo o equipamento para você dar o suporte, né? Tem um saquinho de confeitar também já pronto, tem uma pastinha americana. Então, a gente vai lá, faz alguma adequação que for necessário e fica tudo perfeito. Fica tudo montado, né? E aí agora nesse momento, né, para o mercado, você consegue diferenciar, né, consegue observar que existe algo que você tem feito, né, frente a esse universo, né, da parte da confeitaria, que tem tem mostrado o teu diferencial com relação aos demais. O que é que Marcos Cake, né, bolos decorativos, ele faz, né, que o mercado aí às vezes até chega um pouco perto, né? Mas você percebe que isso faz a diferença na comercialização do teu produto. Pronto. No quesito bolo de noiva, eu acho que é a questão do sabor do bolo de noiva. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é um bolo molhadinho, saboroso. Acho que ele é muito bom e é muito gostoso. Tem essa questão até da textura do bolo. Isso. Porque tem gente que faz, não, eu processo todo o produto do bolo, a fruta, a passa, eu não gosto de processar. Porque eu acho que a textura é importante para contribuir também com o sabor. Né? É toda a parte sensorial. Você morde o bolo, aí morde aquele pedacinho de ameixa, se foi uma ameixa, se tem uma fruta. Então eu acho que é interessante. E nessa questão de decoração, eu confesso que assim, a gente já faz trabalho belíssimo, mas a gente sempre está estudando. Então a gente nunca está satisfeito, sempre quer mais. Na parte de sabores, a gente também tenta evoluir os que ainda precisa e manter o que a gente acha que já está legal. Então é mais ou menos por aí, né? Que você observa que é o teu diferencial com relação. E eu acrescento, né? Que para mim o diferencial também é isso. Você estudar para quantas pessoas, quem é o público, onde vai ser, quais são as coisas que estão atreladas a esse momento, né? Então tudo isso para mim foi interessante porque você tem de fato a preocupação do todo do evento. Você não quer entregar o bolo por entregar. Você tem a preocupação de todos os elementos envolvidos, desde uma mesa, uma decoração, local, público, né? O que o teu público gosta, né? Qual é a pegada que você vai trabalhar, montar, né? Arquitetar esse projeto, para que o cliente veja inicialmente qual será a proposta, para que você possa de fato elaborar o produto. Então eu acredito que isso para mim, né, foi o diferencial que eu observei, né, na tua preocupação enquanto profissional nesse segmento, né, que atende de fato, né, eu acredito, o desejo do cliente. Né, eu acho que é isso que faz a diferença. Mas qual é a tua perspectiva agora para esse ano de 2021? O que é que você tem planejado? Eu estou ansioso
que os casamentos retornem, os eventos retornem, que a gente está cheio de novidades. Todo dia eu estudo, é vendo vídeo, é treinando caligrafia, é treinando uma flor nova, é uma pintura, é um formato diferenciado. Então a gente está se munindo de ideias para quando a noiva vir e dizer, eu vou casar em tal data, eu estou querendo um bolo assim, a gente tem um arsenal para poder atender aquela noiva e aquela debutante da melhor forma possível. E Marcos participa também de feiras? Pouco. Eu estou me empenhando mais agora para exatamente entrar nesse mercado de uma forma mais intensa. Mas assim, a minha preocupação, tem até um evento que está programado e a gente está só esperando liberar agora os eventos para a gente voltar. Tem uma feira que está a caminho, aí em outro momento cheia de novidades, né, Marcos? Para que de fato você possa, né, trazer o teu produto, trazer um momento de degustação, mostrar as artes que você trabalha, para que as noivas tenham também mais uma opção, né, de produtos e serviços a serem realizados e o quanto isso agrega, né, para todo mundo, né, dá para todo mundo no mercado trabalhar, né? Mas aí está chegando no final do nosso programa. Né? Eu te agradeço, né, por você ter vindo aqui participar, contribuir um pouco do teu conhecimento com as nossas mulheres. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras. A câmera é toda sua. Pronto, eu agradeço. Então, o que é que eu poderia dizer para vocês nesse momento? Que a confeitaria é um ótimo ramo de atividade, ela é lucrativa, então basta só você se munir de informações, fazer um curso, botar aquela receita de família em prática, ter um diferencial e utilizar bem as redes sociais, que eu acho que é o melhor aliado que você tem hoje, depois do seu cliente. Você tem um bom produto, seu produto tem uma boa apresentação e você soube comercializar bem o produto através das redes sociais, então não tem limite mais para você. Eu acho que eu poderia resumir nessas palavras. Sites e redes sociais, telefones para contato, deixa aí para as meninas. Pronto. O e-mail é marcoscakecontato@hotmail.com. No Instagram e no Facebook seria marcoscake, ok? E o telefone é o 99289277. Esse número também é do WhatsApp. Ok, Marcos. E antes de encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de passar para as tuas mãos aqui uma lembrança do programa Mulheres, tá? Em parceria com a Companhia do Croissant, tá? A Companhia do Croissant, ela fica aqui na Zona Norte, né? No Big Bom Preço, né? De Casa Forte. Na Zona Sul, ela fica na Rua Camboim, 421, próximo ao terminal de ônibus de Setúbal. E o telefone para encomendas e para contato é o 98486-5383. Acompanhe-nos através do nosso blog www.revistagoodpe.com.br, Instagram GoodPE TV, YouTube GoodPE Comunicação, Facebook Revista GoodPE, Twitter Revista GoodPE, LinkedIn Pedro Vidal. Tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar em mais um programa Mulheres. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica,
controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part